Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite, Boa querida! noite. E essa é endocrinologia raiz, né? Porque além de Isso tudo, aí, está trabalhando e ainda está aqui com a gente ajudando. Muito bem. exatamente. Inclusive, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, dizer que eu não pude recusar pelo tema e por ser você, e também por ser o dia do endocrinologista, né? Então, parabéns para todos nós. Meu Ah, nome é Isabela, sou endocrinologista pediátrica, como o Janice já falou. Trabalho aqui no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro e trabalho também com telemedicina, né? Algumas frentes aí, como no caso do diabetes, o exame físico não é tão obrigatório, então a gente consegue trabalhar dessa maneira. Também interconsultas, né? A gente tem pacientes que moram um pouquinho mais longe fisicamente da gente, então às vezes a gente consegue trabalhar em conjunto telemedicina, presencial. Então, trabalho dessa forma com crianças de 0 a 18 anos. E aí você dá esse segmento aí que geralmente o DM1 abre antes dos 18, né? E DM2 pode abrir antes dos 18, mas a maioria das vezes adultos, né? Mais do que 18 anos. Então, trabalho bastante com diabetes. Conheci Janice fazendo um dos seus cursos, já fiz uns 3, eu acho. Vou fazer mais ainda, com certeza, porque eu indico para todo mundo de olhos fechados e maior prazer aprender também com você. então seja muito bem-vinda aí, querida. Então, a gente estava até começando a falar com o pessoal, muita gente já colocou aqui, né, adultos, Uhum. pais, que ao diagnóstico do diabetes, parece que a primeira coisa que vem na cabeça do povo é vou cortar o pão, o arroz, o macarrão, Sim. os carboidratos da dieta, né? E aí, claro que a gente tem, né, diferenças entre crianças e adolescentes e adultos, aos tipos de orientação alimentar. Só que essa presença da Isabela aqui hoje vem muito a calhar, porque a gente acaba muito falando sobre esse terrorismo nutricional que existe hoje de cortar tudo, mas fazer uma dieta low carb para um adulto que tenha esta preferência por comer menos carboidratos, mais proteínas, pode ser uma coisa benéfica e não impede, né? Pelo contrário, até precisa conhecer mais, já que você vai ter que contar proteína, quando a pessoa associa planos alimentares diferentes. Só que o mundo da criança é um mundo totalmente diferente da criança e do adolescente. Aí eu Sim. queria que você começasse a aproveitar seu tempinho aí para você falar um pouco sobre isso, sobre o diagnóstico, sobre como que os pais hoje chegam no consultório, os medos, a indicação. Fala um pouquinho para a gente aí do ponto de vista da criança e do adolescente. Essa questão hoje da gente restringir carboidrato é muito uma questão de modismo, né? E como você falou, é uma dieta que funciona, que dá certo. Realmente, o brasileiro, de uma maneira geral, tem o carboidrato muito predominante na alimentação. Então, o que a gente come? É arroz com batata, é macarrão com batata, é arroz com farofa e batata, né? Então, assim, o que mais está presente no nosso prato é isso. As famílias chegam até mim se surpreendendo quando uma criança não come feijão, quando uma criança não come arroz, mas ninguém se surpreende quando a criança não come nenhum legume, nenhuma verdura, nenhuma fruta, né? E aí eu costumo falar exatamente sobre isso. É claro que existem as dietas vegetarianas, as famílias vegetarianas, veganas e tal, mas assim, falando para a maioria, você ia achar plausível que seu filho não comesse carne, frango, ovo, peixe, se você não fizesse uma restrição em relação ao vegetarianismo, veganismo, etc? E todo mundo, não. Sim, mas a gente normaliza a criança não comer verdura, a criança não comer legume, a criança não comer fruta, né? E aí, da mesma maneira, entra nessa questão que hoje a gente vê o modismo da restrição de carboidrato. Não falando de diabetes, né? Falando de uma maneira geral. Geral. E funciona, né? As pessoas perdem peso fazendo restrição de carboidrato, fazendo dieta cetogênica, que é aquela sem carboidrato nenhum, né?
fazendo o jejum intermitente, mas isso funciona por um período e funciona quando a gente já tem o nosso desenvolvimento, tanto cognitivo quanto cerebral, neuronal, desenvolvido, como funciona no adulto. Só que o normal é a gente pensar, poxa, funcionou para mim adulto, então vai funcionar para o meu filho, né? Ainda mais no diabetes tipo 2, que a gente pensa na questão dos hábitos de vida. Quando a gente vai falar dos hábitos de vida, geralmente são pessoas que estão mais acima do peso, que são sedentárias, que têm uma dieta muitas vezes rica em carboidrato. Mas a gente restringir a alimentação, a gente readequar a alimentação, são duas coisas diferentes, né? E falando especificamente da criança, Janice, quando a gente fala em criança, a criança precisa do carboidrato. Todos nós precisamos, né? Então, tem pessoas que fazem dietas muito restritivas por um longo período, sem uma correta orientação, sem uma correta adequação, e elas param de menstruar, elas não têm disposição, né? Porque, assim, é claro que o excesso faz mal, mas também restringir demais também faz mal. Não estou falando da pessoa ficar sem carboidrato um dia, ou ficar sem carboidrato 2 dias, algumas horas, depende da sua orientação, depende da sua recomendação, depende se você está bem assistido, mas fazer isso por um longo tempo, de maneira indeterminada, isso pode trazer prejuízos. E principalmente para a criança está com o cérebro em formação, a criança está se desenvolvendo, ela precisa do carboidrato para a formação de colesterol, ela precisa do carboidrato para ter energia, ela precisa do carboidrato para se desenvolver, assim como ela precisa das proteínas, das frutas, das leguminosas, né? Então, hoje, tem muitas pessoas que fazem a dieta low carb, a dieta cetogênica, né? Para emagrecimento. E tem uma resposta rápida, mas isso não pode ser feito de uma maneira desenfreada, principalmente quando a gente fala da criança. Tá? Da criança, do bebê, isso independente de ter diabetes ou não. Quando a gente fala do diabetes, essa questão da gente deixar muito tempo em jejum, né, da gente não oferecer carboidrato, é ainda mais sério, porque a gente precisa do carboidrato, né? Quando a gente tem crianças com diabetes que precisam de insulina, a gente precisa de uma alimentação adequada, a gente não pode fazer períodos de jejum prolongados, né? Que isso gera hipoglicemia, que é a glicose baixa. Então, se a gente faz uma restrição muito grande de carboidrato, muitas vezes a gente não consegue adequar isso nos outros grupos alimentares, né? E aí isso gera hipoglicemia, né? Muitos episódios de hipoglicemia, que é a glicose baixa, pode gerar comprometimento cerebral, pode gerar crises convulsivas e trazer maior prejuízo. Então, a nossa ideia de falar não corte carboidratos, conte carboidratos, eu achei interessantíssimo esse tema, que é exatamente para a gente pensar em adequar a quantidade de carboidrato para a quantidade de insulina. Isso para quem tem diabetes. E para quem não tem diabetes, não vai precisar contar carboidrato assim, um a um, né, na unha, como para quem tem diabetes, mas é importante que a gente conheça os alimentos, que a gente conheça as mudanças que eles fazem no nosso corpo. Eu costumo dizer que, assim, eu não tenho diabetes, né? Você também não. Mesmo quem não tem diabetes, os alimentos fazem um papel diferente nos organismos. Né? Um ovo mexido vai fazer de um jeito para mim, vai fazer de outro para você. E vai fazer de um jeito para mim um dia e de outro jeito para mim no dia seguinte, ou num horário diferente. Só que quem não tem diabetes não sabe disso. E quem tem diabetes precisa aprender a se conhecer. Então, contar carboidratos é justamente para você ter flexibilidade, né? Para você ter uma vida normal. Então, quem tem diabetes vai poder comer um bolo, quem tem diabetes vai poder ir num rodízio de pizza, né? Vai ter uma vida normal, mas é importante você saber o quanto que você está comendo daquele alimento. E aí eu não falo só do carboidrato também, né? Porque não adianta você não comer carboidrato nenhum e estar numa churrascaria e comer 10 pedaços de carne e não saber o quanto aquilo muda na sua glicose. Né? Então é você conhecer os alimentos, né? E o que eles fazem com você, com o seu perfil de ação de insulinas, que isso tudo muda demais. Né? Exatamente. E uma coisa importante também, que às vezes que a gente também discute muito aqui, né, Isabela, que quando fala diabetes, parece que todo o restante do ser humano foi abduzido, né? É. Só
resta uma hemoglobina glicada, uma glicemia capilar, uma monitorização contínua. E principalmente para criança e adolescente, né, eu recebo adolescentes no final da adolescência para a vida adulta, e o que eu vejo muito são adultos jovens e o final da adolescência, pessoas com ódio do diabetes, com uma história que o que menos importa naquela hora é uma glicada, porque emocionalmente os anos com diabetes para muitas pessoas foram muito devastadores do ponto de vista emocional, e essa pessoa Sim, carrega isso, carrega essa né? herança, né? E aí, quando eu pergunto, né, eu sempre costumo perguntar assim na primeira consulta, me conta um pouco da sua história com o diabetes. É raro, é só as famílias muito equilibradas que desde o começo procuraram um nutricionista, correram atrás, às vezes até o acompanhamento psicológico da criança, que não ouviram tanta coisa leiga no Google, né, mas buscaram fontes importantes, é que você vê que a história daquela criança, daquele adolescente foi diferente, principalmente quando o diagnóstico veio numa família que já alimentava muito bem, que já fazia exercícios, então fica mais leve, né? É, E uma das coisas que o pessoal mais fala pra gente no consultório é o quê? A questão das festas, da comida, de não se sentir diferente numa é, churrascaria, numa pizzaria. Então, gente, a gente tem que lembrar que quando existe uma restrição importante, uma tirania alimentar em casa, principalmente para a criança e para o adolescente, a gente também tem que lembrar que este corte pode estar deixando o seu filho se sentir diferente no ambiente que ele está. No caso, a escola, né? Que é um ambiente que passa mais tempo. Você vê ou vê o pessoal contando aí muitas histórias de bullying pela alimentação, Isabela? o que eu vejo mais é uma falta de conhecimento dos próprios adultos, né? Então, assim, não por mal, mas eu vejo, às vezes, assim, uma questão da escola, trazer certa privação, de pessoas da própria família, de amigos, que não oferece isso para o coleguinha, não, para né, para tal pessoa, porque ele tem diabetes, ele não pode comer. As crianças não entendem, mas muitas vezes elas são levadas a essa crença limitante, né? Que as pessoas falam tanto que o outro se preocupa, a criança acaba se preocupando, poxa, não posso fazer isso, não posso oferecer para ele. E aí acaba gerando o ciclo do horror, né? Que ninguém deixa, ninguém pode, a criança é um extraterrestre que todo mundo divide a comida, mas a criança não pode dividir. E aí, quando a gente fala de contar carboidrato, é claro que a gente não está falando aqui de uma criança de 5 anos, né, Janice? Não dá para a gente cobrar isso de uma criança de 5 anos. Mas eu estou falando em relação à adolescência, Sim, né? A sim. gente vê adolescentes que contam carboidrato quando bem orientados, quando bem estimulados, de uma maneira muito melhor do que adultos, do que até nós, às vezes, profissionais da saúde, né? E Exatamente. uma coisa que você fala, eu falo sempre também, eu acho que isso tem que ser a nossa bandeira como profissionais da saúde, que é essa parte da educação. Né? Ninguém é obrigado a saber detalhadamente como que funciona, mas não somos nós que estamos ali contando, mostrando e preparando o prato daquela criança no dia a dia, né? É a família, é a professora da escola, é a merendeira da escola. E a ajuda vem de onde a gente menos imagina. Então, às vezes, tem Exatamente. alguém na escola que trabalha na limpeza, mas tem um filho que tem diabetes. Que trabalha na secretaria, mas tem um filho com diabetes. E aí a ajuda vem daí. Né? Eu acho que isso entra muito da gente se abrir para essa rede de apoio. Né? Eu não vejo a criança recebendo bullying quando tem diabetes de maneira primária, né? Assim, chega a criança na escola, tem diabetes e aí ela é vetada da brincadeira, ou ela é vetada daquela reunião de alimentação. Mas eu vejo outras pessoas, claro que não por mal, né? Outros adultos levando a esse ciclo comum. Eu acho que esse é o maior problema, é a gente desmistificar que o diabetes é uma doença, sim. É séria, sim. É crônica, sim. E a gente precisa aprender a conviver como com qualquer outra doença, né? E se a criança se alimenta adequadamente, ela vai viver uma vida normal.
Mas, na verdade, o diabetes não traz restrição, né? Ele traz uma nova oportunidade, uma nova forma da gente enxergar aquele contexto. O que eu costumo dizer é, você pode comer o mesmo que eu como, né? Só que a gente não vai comer a mesma coisa e o nosso organismo vai se portar da mesma maneira. Então, essa é a diferença, né? O diabetes traz comprometimento na nossa vida diária do ponto de vista da gente ter que ter horários, da gente ter que respeitar algumas coisas, né? Então, vai ter gente que vai dizer assim, claro que traz limitação, porque você tem que furar, ou você tem que usar um aparelho para ver a glicemia, né? Você não pode passar muito tempo da alimentação, concordo. Então, isso é um problema. Mas todas as doenças têm os pontos que não são positivos, né? Mas, de uma maneira geral, a gente pode viver a vida normal, né? Fazendo atividade física, tendo uma alimentação balanceada, assim como todas as pessoas que têm e as que não têm doenças crônicas. Tudo é a forma como a gente enxerga aquela doença ou aquele problema que a gente tem, mas a gente não tem que levar esse problema mais para frente, né? Então, e aí você vai... como você falou, as famílias equilibradas, depois de um tempo, porque é claro que é um diagnóstico difícil no início, mas depois de um tempo tiram de letra. Volta para sua base, né? Aquilo que elas já acreditavam muito. E aí você até falou uma coisa muito interessante, né? Essa questão dos comentários, das famílias, de tudo. Eu até brinco muito com os meus pacientes. Eles falam assim, doutora, e como que vai ser o segmento? O que que a gente espera da contagem? Eu falo assim, ó, eu tenho alguns conselhos para te dar. Se prepare. Quando você chegar numa festa de família, o que vai ter de parente cochichando. Obviamente, né, que quando você está cochichando, você está falando escondido para a pessoa não ouvir, que você não se cuida, que você chutou o balde, que você está comendo igual todo mundo, como se você pudesse. Então você se prepare, que quando cortarem o bolo e você pegar um prato e acabou. Ninguém vai te oferecer. Não, vai ter aquele que se você pegar no pratinho, não vai aguentar segurar a língua e vai te perguntar. E você pode comer isso? Né? Aquela pessoa que ficou se segurando a festa inteira para te perguntar isso. E às vezes isso acontece com as crianças e dói, né? Principalmente com adolescente. Né? Eu tenho um colega endócrino pediatra no consultório, ele sempre conta alguns casos dos pais nas festas relacionado ao corte do carboidrato, né? Às vezes ele brinca comigo assim, Janice, você acredita que eu recebi hoje uma família que quando tem uma festinha de criança, a mãe manda uma marmitinha para a festa, toda diferente, né, da criança. E tem adolescentes que fazem o quê? Se é para ser assim, prefiro não ir. E aí não vão, porque não existe aquele equilíbrio, né? Aquele conhecimento prévio de que não precisava ser diferente. E aí também o que acontece em relação à saúde mental, né, Isabela? Os adolescentes vão se fechando, vão perdendo o convívio social quando a família não está nesse processo educacional. Muitos pais, inclusive, deixam de ir a festas, a eventos sociais, para não levar o filho, para não ter a comida diferente. Né? Então, quando a gente ou vem... Ou para não serem julgados, né? Porque Exatamente, né? Essa semana até saiu um artigo na New England, no Lancet, falando sobre o estigma do diabetes, né? E olha que a gente aqui no Brasil ainda considera que a gente tá bem, viu? Porque eles citaram uns casos lá da falta de conhecimento da falta de conhecimento relacionado ao diabetes. Posso falar? Da falta de conhecimento relacionado ao diabetes, que faz com que famílias em países muito pobres, quando tem um diagnóstico do diabetes, as famílias não investem na criança, porque elas acham que essa criança não tem futuro. Olha que loucura, né? E aí hoje a gente pode se considerar muito abençoado com o SUS, porque por mais problemas que tenham, no Sistema Único de Saúde, na atenção primária, é um dos lugares onde as pessoas podem buscar uma equipe
né? E Um se sente enfermeiro, pertencente àquele grupo, né? exatamente, um enfermeiro, um farmacêutico, um nutricionista. E muita gente fala assim: ah, mas o pessoal do posto de saúde não sabe. Gente, isso é a mesma coisa de você falar que seu filho com diabetes, com uma pessoa com diabetes, não tem direito a várias coisas. Você não pode falar do que você não conhece, né? Então, cortar carboidratos de uma forma é, sem orientação alguma, né? Você não está escolhendo, você é um adulto e não está escolhendo fazer uma dieta low carb, né? Não é uma coisa acertada para a sua saúde, porque a chance de persistir em longo prazo é muito pequena, principalmente se você não está orientado. E quando a gente fala da criança e do adolescente, a gente não está falando só de comida, né? A gente está falando de convívio, a gente está falando de relacionamento familiar, a gente está falando dos novos hábitos para a vida da pessoa, né? Que ela está tendo oportunidade de aprender a usar a vida inteira. A gente está falando do crescimento, né, Isabela? Uma preocupação Sim. importante, né? Tem muitos pais que até perguntam, e o diabetes e o crescimento? E às vezes estão ali preocupados com 2 centímetros, mas estão dando dieta hipocalórica, com restrição importante de carboidrato, né? Fora Uhum. as dificuldades que vocês já têm em relação à adolescência, né? Em relação à puberdade, ao aumento de doses, ao Sim. controle, ao emocional. Fala um pouquinho para o pessoal disso Mudanças aí. hormonais, né? Isso é uma coisa que acontece muito, assim. Quando a gente começa a falar de diabetes, tudo, na verdade, a maioria das medicações, de uma maneira geral, em pediatria, a gente precisa falar na dose pelo peso, na dose pela superfície corpórea. Isso muda em relação ao sexo feminino, ao sexo masculino. E aí, quando a gente fala de adolescente, isso também muda em relação à puberdade. Então, uma menina de 10 anos que ainda não iniciou a puberdade é diferente de uma menina de 10 anos que já iniciou a puberdade, né? E as doses de insulina também variam. Se a gente fala de alguém, né, uma mulher que já tem ciclo menstrual, e isso pode acontecer com 10, com 12, com 14, com 16, com 18, vai acontecer a vida inteira, a gente também fala de mudança no perfil hormonal e no perfil das insulinas. Muitas coisas alteram a insulina, né? Se a gente for pensar em descrição, e a gente tem trabalho que mostra isso, mais de 100 fatores alteram as glicemias. E isso na faixa etária pediátrica da criança e do adolescente tem muita variação, né? Então a gente encontra muitas dificuldades relacionadas a isso por conta do horário, dos hábitos de vida. Se fica hora com o pai, hora com a mãe, a alimentação é de um jeito, o horário é de outro. E isso é muito importante a gente pensar nas possibilidades, né, Janice? Não adianta eu dizer para uma família que a família inteira almoça 1 da tarde, que aquela criança tem que almoçar 11 da manhã. De uma maneira geral, o ideal é a gente ajustar esse horário para a forma como a família faz as refeições. E assim como o intervalo da escola, o refeitório, o recreio, né? O horário de saída da escola. Então, um dia a criança sai 1 da tarde, na outra ela sai 5, na outra ela sai 6. Uma hora está na casa do pai, outra hora está na casa da avó. Então, isso não é uma coisa simples quando a gente fala em refeição e em peso. Então, crianças que estão na puberdade ou crianças muito pequenas, às vezes a gente tem que ajustar as doses de insulina mais de uma vez no mês, porque o peso muda, a altura muda, aquelas necessidades mudam, né? Então é só a gente pensar assim, poxa, eu tenho um filho que não tem diabetes. Num mês ele come um prato, no mês seguinte ele come outro. No mês ele usa um tamanho de tênis, no outro mês ele usa outro tamanho Exatamente. de tênis, né? Então, quando a gente fala de adulto, isso é muito mais estável. Não que seja fácil, mas é mais estável, né? Quando a gente fala da criança e do adolescente, isso muda o tempo inteiro. Então, uma criança de 1 ano com diabetes, porque sim, uma criança de 1 ano pode ter diabetes, isso muda de um mês para o outro. Quando a gente fala de um adolescente de 12 anos, muda de uma semana para outra, de acordo com o estágio do ciclo menstrual, principalmente quando a gente fala das meninas, tem mais alteração pelo ciclo menstrual. Quando a gente fala em semana de provas, né? Então, quando está de férias, que quer acordar mais tarde.
E, de uma maneira geral, a gente tem que ser um pouquinho mais flexível. Quando a criança é muito pequena, principalmente menor de 6 anos, a gente tem que ser um pouquinho mais tolerante com as hiperglicemias para evitar que a glicose caia demais e traga prejuízo cerebral. Mas a gente precisa pensar no social dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa, né? Que ele é um ser individual como outro qualquer e que ele quer se relacionar. A criança, o adolescente precisa do relacionamento, então ele tem que se sentir pertencente àquele grupo. Então o que a gente vê é que muita restrição leva a algumas coisas que muitas vezes são irreversíveis, né? Como você falou, muitas pessoas têm uma história, uma bagagem, traz uma bagagem triste da sua história com diabetes. Essa é a sua história de vida. E não tem que ser assim. É claro que E no às vezes momento do pesada e diagnóstico... desnecessária, né? Sim. E aí, exatamente, no momento do diagnóstico, é claro que não é uma coisa simples, não é um diagnóstico simples, né? É uma coisa que muda a vida de uma família inteira para sempre, né? Não estou diminuindo as mudanças que um diagnóstico como esse traz para uma família. Porém, é possível e a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Vai ter um dia que não vai ser muito bom, vai ter outro dia que vai ser melhor. A perfeição não existe, assim como a minha glicose não é perfeita sem diabetes, a sua não é perfeita sem diabetes. Mas a gente não saber disso nos traz a paz, né? Então, assim, é claro que a gente precisa saber disso, porque a gente precisa se cuidar. Mas quem não tem diabetes não tem um monitoramento tão preciso. E quem tem diabetes tem um monitoramento preciso, né? Porque precisa disso no dia a dia. Então, por isso que a gente vê muitos adolescentes que isso foi um fardo tão grande ao longo da infância, ou jovens adultos, que falam, não quero mais saber, né? Muitas vezes se revoltam com aquele diagnóstico. Muitas vezes pensam assim, poxa, eu tentei fazer tudo certo e não consegui, então vou tentar não fazer nada agora, né? Vamos ver como é que vai ser. Então, muita gente, às vezes, não quer mudar o perfil de ação das insulinas, não quer mudar a contagem de carboidrato, não quer mudar de profissional, porque pensa que isso vai trazer mais limitação. Vai ser mais vezes que eu vou precisar medir a glicose, vai ser mais vezes que eu vou precisar aplicar insulina, vai ser um equipamento que vai estar em mim, no caso dos sensores de glicemia e das bombas de insulina, né? Então, se preocupa no sentido de, poxa, eu vou ficar mais triste mais vezes. Se eu aferir a glicose 4 vezes, vai ser um impacto 4 vezes. Se eu aferir 5, vai ser uma decepção 5 vezes. E não traz isso de uma maneira de... Isso vai melhorar a minha expectativa de vida. Isso vai melhorar a maneira como o meu organismo vai se comportar frente àquele diagnóstico, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar. E trazer também a questão de que a perfeição não existe. É isso que eu costumo falar muito com algumas famílias que procuram pensar na perfeição, e a perfeição não vai acontecer, porque a perfeição não acontece em quem não tem diabetes também. A glicose não é igualzinha, é super estável em todos nós. Então, se a gente botar um sensor de insulina em nós, eu já coloquei em mim e fiz hipoglicemia várias vezes, né? E eu tenho uma glicose super estável, minha hemoglobina glicada é excelente, não tem resistência insulínica, mas se a gente for olhar de perto, não é perfeito. E de quem tem diabetes também não vai ser. Então, é a gente pensar que porque não pode ser perfeito, também não tem que ser péssimo, né? Não existe glicemia ruim, não existe tratamento ruim, mas a gente sempre tem que pensar em melhorar. E às vezes melhorar é dar uma escapadinha também, né? Pensando, poxa, melhorar a cabeça. Hoje eu não estou fazendo exatamente o que eu deveria fazer para o meu IMC, né? Para a minha quantidade de gasto energético do dia. Vou aumentar um pouquinho aqui, porque eu vou comer a sobremesa hoje. Mas é pensar que o dia a dia é assim. A gente vive equilibrando pratos, né? No diabetes e sem o diabetes. Então, acho por isso que um dos comportamentos... gente... por isso que um dos comportamentos do autocuidado, né, além do enfrentamento saudável, é saber resolver os problemas do dia a dia, né? Que então, vão ocorrer sempre. Que vão ocorrer quase todo dia, né? Porque se não for do diabetes, é de outra coisa, né? Sim. Então, alguma coisa no dia geralmente acontece que pode te levar a ter que resolver um problema. E aí, na adolescência, também é uma coisa muito comum, às vezes,
por ser um período que tende a uma dose total maior de insulina, muitas pessoas, ao verem os filhos crescendo, entrando na puberdade e as glicemias subindo, quando não tem o conhecimento, não é uma família que está educada em diabetes ou recebendo aí, né, acompanhando com uma equipe especializada, tendem a fazer o quê? O caminho contrário do que precisaria. Quer cortar comida, quer cortar carboidrato numa fase onde os seus filhos precisam de mais calorias, porque é o estirão, né? Vai espichar, como o povo fala. E aí, os meninos começam a comer escondido, né? Começam a atacar a geladeira à noite. Por quê? Porque eles estão com fome, né? E essa questão é muito comum, né? Às vezes começa a restringir, começa a se falar demais só de diabetes em casa, porque as glicemias vão subindo. Então a Isabela já deixou bem claro, né? Nesses períodos de mudança é a hora que mais precisa ajustar o tempo de acompanhamento, mas também ajustar o acompanhamento com a equipe da nutrição. Né? Será que o plano Muitos alimentar... pacientes acham, muitas famílias acham que vai no nutricionista uma vez e acabou. E não é assim. Né? Qual que é o plano alimentar? Tem uns 8 anos. Quantos anos que ele tinha? Aí tinha 5. Em 5. Sim. Aí o de agora, de 12, é a mesma comida. Né, gente? A gente tem que ter esse entendimento. O plano alimentar do seu filho de 6 meses atrás pode ser outra necessidade hoje, pode ser outro gosto, pode ser outra escola, podem ser outros lazeres, pode ser outro esporte. Então, não necessariamente o que você está fazendo com boa intenção, né, Isabela? A gente sempre fala isso com os pais. A gente entende, obviamente, que é com boa intenção, né? Ninguém faz esse tipo de atitude extrema achando que você está fazendo, né, por mal. Claro. Mas a gente já recebeu aqui, Isabela, mensagens, eu já até falei várias vezes aqui nas lives, de pais que falam que dormem chorando porque o filho pediu um iogurte, um copo de leite ao deitar, porque estava com fome e deixou o menino dormir até parar de chorar. Né? Parou de chorar e dormiu com fome. Uma coisa também muito importante nessa idade, Janice, é que a gente tem que pensar que nós, como pais, como profissionais de saúde, nós não somos a pessoa com diabetes. Né? Então, a gente tem que dar autonomia de acordo com a idade, de acordo com o grau de desenvolvimento, de acordo com a maturidade dessa criança, desse adolescente, mas quem vai estar ali, quem vai fazer as escolhas é ele. A gente sabe muito bem que a criança consegue. Então, ela vai conseguir escondido, ela vai conseguir pedindo, ela vai conseguir comprando na cantina da escola, mas a gente precisa orientar e dar autonomia e a segurança dessa criança e desse adolescente que nós estamos juntos e não a gente escolhe, a gente é o detentor do conhecimento. Então, o que a gente vê muito são famílias de pessoas adultas ou assim, né, chegando na fase adulta, 16, 17 anos, e que o pai e a mãe quer escolher se aquela criança vai comer um chuchu ou uma beterraba, né? E isso gera muita frustração nessa pessoa. Porque não tem nada pior, a gente não tem diabetes. Mas imagina só, a gente está sentado numa mesa de um restaurante, está todo mundo olhando para o nosso prato e avaliando, julgando o que estamos comendo, quais foram as nossas escolhas. É importante a gente falar sobre isso porque aquela pessoa é uma pessoa. Antes dela ter diabetes, ela é um ser humano. Então, claro, uma criança de 5 anos precisa de uma autonomia dos pais diferente de uma criança de 10. Mas ela pode escolher entre a blusa azul e a blusa vermelha, assim como ela pode escolher, né, dentro de uma alimentação, é claro, né? Não dá pra gente dizer assim, vai escolher todo dia o que come, não é isso, mas a gente precisa trabalhar em conjunto com aquela pessoa, pra gente não gerar as mentiras, não gerar os problemas da revolta, né? E não trazer mais problema, não ser mais pesado do que já é. E a gente sabe que é pesado. E pesado e às vezes... Inclusive, trazer isso para mais de um cuidador. Porque o que a gente vê muitas vezes são famílias sobrecarregadas por uma pessoa. Mas essa uma pessoa, ela não se abre, ela não abre possibilidades para
para o restante da família, porque ela acha que para ela já foi tão difícil, agora que ela aceitou, como é que alguém vai fazer como ela faz? Né? Como é que essa criança vai saber? Ele não sabe, quem sabe sou eu. Né? Como é que o pai vai saber? Quem sabe sou eu. Como é que um outro familiar vai saber? E não pode ser dessa forma. Né? É muito Não, importante que tenham várias exatamente. pessoas dividindo esse cuidado. Isso em todas as idades. Né? Adulto Ninguém é também. insubstituível, né, Isabel? Claro, a gente precisa de outras pessoas o tempo inteiro, né? Então a E você gente sabe que você também contando, desmistificar isso. você contando essa história aí, eu lembro de uma paciente, né? Na verdade, o filho era minha paciente e ela acabou tendo um diagnóstico de um tumor cerebral e precisou, né, fazer uma cirurgia. E olha para você ver que coisa engraçada. O marido morava em outro estado trabalhando, ela teve o diagnóstico, ela é de Minas, veio para Minas e olha que para vocês verem como que isso é perigoso. Qual foi a primeira coisa que ele falou na hora que entrou no hospital? E agora, o que que vai ser do nosso filho? Olha para você ver. Com a pessoa tá Sim, ali indo para uma uma cirurgia loucura, né? neurológica, como a mãe assumiu tantos cuidados e tudo, e ele ficou mais à parte confiando nos seres insubstituíveis e E imortais. ninguém é substituível, né? E foi uma coisa de urgência que não dava tempo de aprender, e aí ficou aquele, né? Aquele Deus nos acuda, para a gente É. poder tentar resolver. Então, essa questão que você tocou é muito importante e faz parte desse mundo social, dos carboidratos, do cortar, do contar, do escolher. Esses dias, uma jovem de 17 anos, né, numa primeira consulta, eu fui perguntar para ela da história do diabetes, ela já me solta assim de primeira na frente dos pais. Não vejo a hora de passar na faculdade em outro lugar e poder escolher o que eu quero comer sem ninguém escolher ou apontar se eu estou fazendo certo ou estou fazendo É. errado e perguntar no final: usou insulina? Porque isso é a única coisa que eu escuto em casa, doutora. Então a gente tem que ter muito cuidado, É. né? Que o excesso de cuidados, ele também pode ser prejudicial. O excesso de zelo, mesmo com muita, né, gente? A gente já falou aqui, com muita da boa intenção, né, de cuidar do seu filho, de manter as glicemias sob controle, às vezes esse excesso ele pode ser um sinal de que o processo educacional precisa ser aprimorado, que o conhecimento não é suficiente, né, que não está naquela jornada educacional e aí vão agir em atos de desespero. E a mídia social hoje, principalmente pós-pandemia aí, né, com essa pandemia, nunca sacudiu tanto a cabeça dos pais e das mães, né, pâncreas aí, né, porque É verdade. muitas vezes os grupos de WhatsApp, os grupos de mães pâncreas, pais pâncreas, que às vezes são invadidos, né, por adultos com diabetes muito radicais do ponto de vista da nutrição, estão deixando pais e mães doentes psicologicamente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Uma criança, um adolescente, um adulto com uma doença metabólica precisa de um acompanhamento de um profissional da nutrição, né? Se possível, de um Um profissional da educador educação físico. física, né? Lembrando aí, né, que muitas cidades no Brasil hoje já têm academia da saúde com profissional da educação física que recebe treinamento para grupos especiais, né? Do endocrinologista. Então, gente, muito cuidado, né? Muito cuidado com esse fazer sem saber. Sempre se pergunte: será que o que eu estou fazendo está correto? Será que Né? está ajudando mais ou está atrapalhando mais? Né? Porque às vezes Exa tudo que a gente quer, a gente sabe que não está sendo perfeito. Mas, poxa, vamos ser um pouquinho mais flexível, né? Às vezes o que a gente mais precisa é saúde mental, às vezes o que a gente mais precisa é fazer uma refeição sem ser julgado. Né? Quem tem diabetes Exatamente. também, ele é um ser vivo como qualquer outro, né? Exatamente. E a saúde física e mental. Assim, será que o que eu estou fazendo está ajudando física e mentalmente a pessoa? Né? Mesmo que você Sim, seja uma pessoa adulta ou irmão de uma pessoa com diabetes, gente, guarda essa diaba dessa língua dentro da boca quando você não souber o é. que você vai falar, né? Porque às Ou vezes às eu não sou. vezes não é o melhor momento, né? Poxa, a pessoa
acabou de colocar o prato. Poxa, não é que você não deve falar, não é? Ah, então você tem que se omitir para tudo. Não é isso, mas vamos pensar no melhor momento, vamos pensar com o objetivo de ajudar e não de ser crítico, né? No objetivo de estar ali para apoiar. E não dizer assim, olha, eu como, você não pode. Que muitas vezes acontece, né? Exatamente. Ou então me E, dá a, aqui seu prato, pode deixar que eu como isso aqui para você. e a infância e a adolescência, né, é uma época muito definidora, porque a maioria dos diagnósticos estão nessa idade. Então, É, é aquilo que a criança vai construir, aquela imagem que ela vai construir do diabetes, da família, das outras pessoas com diabetes, que até que a cura chegue, é o que essa é, pessoa vai levar para o futuro. Se é. você pai, você mãe vierem a faltar, é aquilo que ela E é vai uma colher. idade que as histórias ficam muito marcadas, né? Que as coisas tomam uma proporção muito maior. Então é importante a gente pensar como que isso está sendo abordado, né? Exatamente. O cortar carboidrato ainda tem uma consequência mais importante na adolescência. Por quê? Porque as restrições alimentares, as dietas aí, né, da moda, elas são hoje o fator de risco para os transtornos alimentares, né? Sim, é Os verdade. transtornos alimentares, a maior faixa de incidência Tá na é a adolescência. adolescência, Sim. né? É a adolescência. Transtorno de imagem, né? Da pessoa se enxergar de uma maneira diferente. Então, a pessoa às vezes tem um IMC ótimo, né? Um peso para altura excelente, e não se enxerga dessa forma, né? Isso é muito importante. Exatamente. Se o pai, a mãe, a madrinha, o vô, a babá fica o dia inteiro falando de comida, de carboidrato, de restrição, de exercício físico, de uma forma não saudável, infelizmente isso é fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, que, gente, é uma doença psiquiátrica que causa um grande sofrimento emocional. E aproveitando o mês de setembro, né, o mês de prevenção ao suicídio, Sim. o transtorno alimentar está relacionado a uma alta taxa de tentativa de autoextermínio, de suicídio, ou seja, vejam a consequência que parece inocente de se cortar comida, de se restringir alimentos de uma pessoa, né? Parece Isso gera uma inocente, compulsão para todos os lados, né? exatamente, parece inocente, mas pode ser um grande perigo que você está colocando dentro da sua casa. A gente falou aqui do transtorno alimentar na adolescência, mas a gente sabe que muitas adultas hoje, principalmente aí na faixa dos 20 aos 35 anos, estão sem diagnóstico de um transtorno alimentar que começou lá na adolescência. E muitas vezes passaram uma vida inteira com diabetes É. fora da meta, com glicadas elevadíssimas, sequer sabendo o que que tem, né? Quantas pessoas a gente dá diagnóstico na vida adulta que quando você vai pesquisar começou lá com 12, 13, né? Ou Verdade. seja, talvez esse cortar, restringir, limitar, não só o carboidrato, como outras situações na vida que diferencie uma pessoa com diabetes de outra, seja justamente não a solução ou a melhora, seja arrumar uma coisa extra para te É, preocupar, verdade. né? Então, quando a gente fala de não corte carboidratos, conte carboidratos, gente, é essa a abertura de mente que a gente gostaria de trazer para vocês, né? Muito cuidado, converse com a sua equipe, procure um nutricionista. Eu até brinco aqui na live, Isabela, eu falo com o pessoal assim, gente, não seja mole. Se você foi no primeiro nutricionista que não sabia uma contagem de carboidratos, aproveite o que ele tem para te oferecer, né? Porque às vezes você Sim. não tem nada ainda. É. Você não tem um plano nutricional, você não tem um cálculo, você foi parar lá naquela consulta, sugue o que aquela pessoa tem, não gostou, tenta de novo, troca, né? Isso aí A tá gente tudo sempre tem o certo. que aprender, né? Sem dúvida. Exatamente. Ouviu alguma coisa na internet, ficou com dúvida?
eu repito sempre, Isabela, se você está fazendo alguma coisa que está te causando sofrimento, privação, noite sem dormir, que você fica o tempo inteiro com aquela angústia sobre o que você está fazendo, pode parar que deve ter alguma coisa errada. Ou, no É, mínimo, tem um jeito mais fácil de fazer. é verdade. Eu brinco sempre com a equipe, eu falo com o povo assim: ah, eu tô quebrando minha cabeça para fazer isso aqui. Então, assim, pergunta para alguém que sabe mais que você, porque deve ter um jeito mais fácil, porque não é possível, porque esse mundão que a gente tem com tanta Alguém vai gente, ter uma que ideia, né? alguém Alguém não vai teve uma atender ideia a... melhor que essa. Eu não quebro minha cabeça. Quando eu tô quebrando demais, eu falo: quem é aqui que vai me ajudar a fazer esse trem aqui mais rápido? É a mesma coisa com a comida, é a mesma coisa com diabetes, é a mesma coisa com a dose da insulina. Né? Ah, eu estou usando NPH 2 vezes ao dia, meu controle do diabetes está maravilhoso e fulano falou que NPH é péssimo. Em vez de eu ficar achando que eu estou usando insulina péssima, como que eu estou? Eu estou bem? É. Eu tô... Ah, não, não estou. Eu acho que tem sentido que pode ser que exista uma outra insulina. Ah, então eu vou procurar saber mais. Ah, eu vou É tirar que os o que é carboidratos. bom para mim não é bom para você, né? Cada pessoa tem sua história. Exatamente. Estou vendo muitas pessoas aqui, ó, te agradecendo, que você ensinou contagem para os filhos, que melhorou muito a Ah, qualidade de é? vida. Então tem um Que pessoal aqui, bom. exatamente, muita gente aqui falando, né? Sou muito grata pela contagem de carboidratos. Então, Sim, sem dúvida. muita gente aqui. Trouxe muitas possibilidades, né? Assim, sair da monotonia. Então, assim, foi um ajuste, uma possibilidade muito grande também para a gente como profissional, né, Janice? Porque não tem presente Exatamente. maior para a gente do que trazer uma possibilidade, trazer um novo olhar, trazer uma nova forma de ver a vida. Então, tem pacientes que às vezes eu começo a acompanhar e falo assim, mas eu vou poder ir no McDonald's? E, poxa, isso traz uma felicidade, a gente não sabe o quanto a gente traz de mudança para a vida daquela Exatamente. pessoa. Às vezes a pessoa Liberdade. nem vai, mas só ela saber que ela pode, né? Que ela não é diferente de todos os outros coleguinhas da escola, isso muda a vida de uma criança, de um adulto, de qualquer idade. Né? Então, eu queria também Exatamente. aí te agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que diabetes é uma infinidade de assunto. A gente sempre vai ter novidades para trazer, mas acho que você foi muito feliz aí na escolha desse tema. É isso aí, pessoal. Então a gente quer deixar essa mensagem para vocês, tá, pessoal? A gente está finalizando, a gente quer que vocês sempre enfrentem o diabetes, né? Um dos comportamentos do autocuidado é o enfrentamento saudável. Ele passa pela comida, pelo exercício, pela saúde mental, né? Pelas suas escolhas, por liberdade. Não é só glicose, não é só um número, né? O diabetes não é só isso, né? Vale essa É. mensagem para as pessoas com diabetes, para os cuidadores, para os colegas, né, Isabela? Profissionais de Oh. saúde, não é? Para os colegas profissionais de saúde que às vezes até pensam que estão atualizados no Tem mundo paciente que diabetes. chega para mim e fala assim, ó, vai no endócrino, mas corta tudo, corta tudo. A criança chega assim que a criança querendo comer as paredes, né? Exatamente. Então, assim, é profissional de saúde, lembre do diabetes como um mundo de oportunidades e que o nosso papel como profissional de saúde é caminhar junto com o paciente, né? Nem sempre essa caminhada será uma hemoglobina glicada menor que 7, né? Às vezes a gente não vai conseguir alcançá-la, mas vai alcançar uma vida feliz, né? Uma vida com Ou qualidade uma de fase vida, mais com difícil, né? Um aprendizado. período difícil, e aí depois a gente volta para a hemoglobina glicada melhor que 7, né? Exatamente, né? Então é muito importante que a gente pense juntos, né? Que a gente abra a nossa mente para uma vida que seja além do número, né? Além do resultado, além da glicada, né? Que seja saudável, que seja feliz, né? Que tenha parceria das pessoas, dos amigos, que tenha vida social, né? Que tenha tudo o que o outro Todo mundo comportamento tem. do e o outro comportamento do autocuidado que você vai aprender com a educação em diabetes, que é resolver os problemas. Não deu É. certo? Vamos resolver. Como é que Tenta de faz? novo. Isso Tenta aí. de novo, né? Até acertar mais do que errar, porque acertar sempre, infelizmente, não É. vai ser possível.
Bem que a gente Não, queria, né, Isabela? Acertar todas. verdade. Mas não, tem jeito, né? Bela, muito obrigada. Bom Jani, trabalho foi um aí para você. prazerzão. Como sempre. Beijo. Beijão. Tchau, gente. Tchauzinho. Beijo.